Salve, salve, rapaziada! Para que nós possamos entender melhor sobre o porquê a mulher ela precisa mudar rapidamente de um lugar para o outro, de um homem para um outro homem, ou seja, ela precisa resetar na sua mente o seu amor que ela teve por um cara para começar um outro amor, uma outra relação. Isso faz parte da biologia dela, ou seja, é natureza feminina. E eu irei explicar para você o porquê. Porém, lembrando que o Rollo Tomassi, ele faz um trabalho super importante na Minosphere. Minosphere, traduzindo para o português, é manosfera. Eu sei que o pessoal aqui fala muito sobre a machosfera. Então, machosfera, manosfera, a mesma coisa, você escolhe. Eu falo muito sobre a manosfera. Enfim, a Minosphere, que é a manosfera, inclui ThreadCon, MRAs, que é Men's Rights Activism. Você pode colocar até o PUA, que foi um dos primeiros. É por isso que nós temos a Red Pill. Enfim, Red Pill, MGTOWs. Enfim, todos esses que você já conhece. Isso faz parte da Minosphere, ou seja, manosfera. Então no site dele, ele tem um post falando sobre War Brides, ou seja, as noivas de guerra. Então é super interessante porque você ouve muitos homens falando: pô, meu, a menina me deixou e eu não sei o que fazer, eu quero ter ela de volta. Ou até mesmo, pô, a menina me deixou e agora eu vejo ela com outro cara, eu não consigo, velho, engolir. Não dá pra acreditar. Às vezes eu tenho até sonho, velho, pesadelo. Tem muito cara que fica fora de si quando ele tinha aquela mina. Principalmente se for aquela mulher que ele acredita que é uma gêmea, ou seja, o One Iris. One Iris é um cara que tem uma síndrome na qual ele acredita que existe apenas uma mulher para ele. Somente aquela mulher, sem ela ele não consegue viver, ela é tudo na vida dele. Sem ela ele não consegue viver. Então um cara que acredita dessa maneira, ele tem a síndrome da One Iris. É difícil, eu já passei por isso. Então muitas das vezes nós, quando estamos nesse tipo de relacionamento, nós não temos a visão quando alguém tem uma visão do lado de fora. Ou seja, um colega meu falou: velho, essa mina não é bacana, ela não é bonita, a mina não é da hora e você tá perdido por essa mulher. E tinha várias outras muito melhores, gostosa, bonita, demais. Por quê? Porque eu estava com a síndrome da One Iris. Então após todo esse investimento que ele teve para com essa mulher, ou seja, ele recebeu várias dopaminas nesse relacionamento e a sua endorfina também foi aumentando, então ele tem essa ligação, essa conexão com essa mulher. Porém, de uma hora para outra, ele olha ela do outro lado da mesa, ali no divórcio, parece que ela, só tá a casca ali, não tem nada da mulher. A mulher odeia ele, ou seja, a mulher não sabe nem quem é ele. Ou muitas das vezes ele está começando um relacionamento, tá ficando com a mina e tal, achando que vai dar tudo certo, começa essa dopamina, endorfina, enfim, essa interação. Daqui a pouco a mina arruma outro cara e tá com outro cara. Então ele não sabe o porquê, ele fica desesperado. Então esse é um dos aspectos que pode acontecer na vida do homem, porque não é apenas um, são vários. Você ouve isso em muitos lugares, muitos homens me mandam mensagem, perguntas. Talvez você conhece alguém, um amigo, enfim. Ou você deve estar passando por isso. Então isso é um dos problemas que pode acontecer quando você não tem o conhecimento dessa dinâmica feminina. O porquê ela precisa mudar rápido de um cara para o outro cara. Agora, o outro aspecto que nós devemos entender, nós que temos o conhecimento da RP, talvez você deve estar acompanhando já há um tempo The Bible for Men Podcast. Talvez você já está aplicando as ferramentas da RP ao seu favor. E isso pode acontecer contigo, porém, nós devemos entender ser um cara mais lógico, pragmático, que ela não é sua, é apenas a sua vez. Eu coloquei um podcast há um tempo atrás, é bem curto, mais ou menos 6 minutos, falando sobre esse tema. Muitas das vezes nós sentimos que o relacionamento irá terminar, o casamento, enfim, que seja, que chegou ao fim. Então tem esse ponto também, que muitos homens que estão na Blue Pill, ou estão plugados nessa Matrix, eles não querem aceitar que o tempo chegou.
Ou seja, ela não é a sua, apenas a sua vez. Então você deve aceitar essa consequência. Então tem esse aspecto também. Agora, quando nós falamos da War Brides, ou seja, da noivas de guerra, na qual o Rollo Tomassi ele explica com mais detalhe. Se você quiser estar pesquisando, você pode entrar no site dele, enfim, e pesquisar mais. Então nós iremos falar um pouco sobre isso, o porquê, qual é o motivo. Então quando você começa a entender sobre a dinâmica das noivas de guerras, você começa a entender o porquê ela te deixou tão fácil e rápido e já está com outro cara que parece que conhece o cara há mais de 20 anos e você é um cara desconhecido para ela. E porque muitas das vezes isso acontece com elas. Porque ela corre para os braços do alfa, para o cara perigoso, para o cara do morro, enfim, para o cara que tem a mentalidade alfa, ou seja, porque elas têm essa síndrome de Estocolmo. Então quando você fala nessa dinâmica das noivas de guerra, você começa a entender o porquê todo esse processo, toda essa psicologia evolutiva e a natureza feminina. Então, para que nós possamos entender, nós devemos olhar a história desde os primórdios, ou seja, antes da agricultura, na qual nós vivíamos em tribos, ou seja, nós devíamos caçar, ou seja, batalhar fisicamente para nós sobrevivermos. Se nós formos olhar no contexto geral, global, existia várias tribos em vários locais e uma tribo, quando ela batalhava, lutava contra outra tribo, eliminava todos os homens, sendo criança ou não. Pegava as mulheres para ser as suas noivas e as garotas virgem. Lógico, todos nós sabemos, desde os primórdios, o espermatozoide ele é barato. Essa é a realidade. E os óvulos são caros. Então eles procriavam com as mulheres, enfim, eles precisavam que a sua tribo crescesse. Então, por mais brutal que essa história pareça e seja, era assim que acontecia em vários locais. Em vários lugares. Então isso veio perpetuando por um longo tempo. Então é por isso que veio essa história da War Brides. Então talvez você pode até estar me perguntando, por que as mulheres também não se reuniam e ia contra essa outra tribo? Ou seja, uma tribo contra a outra, total. E todo mundo ia para a vala. Bom, se isso tivesse acontecido nos primórdios, que parecia ser algo justo, entre aspas, vamos dizer assim, nós não estaríamos aqui hoje. Então, por causa do solipsismo e da hipergamia da mulher, que faz com que ela sobreviva e a sua prole sobreviva, nós estamos aqui hoje. Então, nesse período, as mulheres, elas entendiam e sabem isso no seu subconsciente que elas são o sexo frágil. Ou seja, fisicamente falando, não tinha possibilidade de elas lutarem contra os homens de guerra. Então elas se entregavam para eles. E mudavam de uma maneira rápida. Se você vê no reino animal, é a mesma coisa. Eu creio que o leão, quando chega um novo leão na selva, um leão alfa, ele consegue eliminar o leão que estava ali. E não só elimina o leão, como todos os leãozinhos. Ou seja, se aquele leão que era alfa teve filhotes com as outras leoas, ele mata todos. Ou seja, não faz parte da linhagem dele. Ele elimina para começar uma nova tribo, ou seja, a sua própria tribo, com as leoas que estavam lá. E as leoas aceitam numa boa. Ou seja, faz parte do ecossistema, faz parte da natureza. Então, essa dinâmica na qual as mulheres aceitavam, entre aspas, porque é difícil, lógico, perder o marido e tal, muitas mulheres morriam junto, porém a maioria aceitavam isso porque é um sexo frágil. E ela tinha que sobreviver, ela e a cria delas, ou seja, as filhas delas que estavam junto ali na guerra. Então elas procriavam essas novas tribos, novas famílias, e as famílias iam crescendo, e eles iam conquistando nosso lugar, pegavam as mulheres e continuam. Ou seja, nos primórdios, todo esse sistema, tudo o que aconteceu no passado, reflete nos dias de hoje.
E a mulher tem a sua natureza feminina ali no seu subconsciente, ela precisa sobreviver, ela sempre está em busca de um cara que ela consiga olhar pra cima, que seja 1 ou 2 pontos a mais que ela. Se o cara conseguir passar no filtro dela hipergâmico e ela ver que esse cara ele tem um maior valor do que o cara que ela está junto ou acabou de terminar um relacionamento, ela irá mudar de uma maneira fácil, easy. Lógico que as mulheres têm essa necessidade de proteção desse cara que irá proteger, ou seja, dessa tribo que tem o poder, que é mais forte. Porque, vamos dizer, para ter uma criança, ou seja, quando ela está no período de gestação, a mulher é muito vulnerável. E a criança ali, quando é uma criança, até, vamos dizer, os seus 8, 10 anos, é totalmente dependente dos dois pais. Principalmente do homem do lar. Principalmente dessa essência de masculinidade, dessa proteção, dessa provisão. As crianças, elas dependem disso e a mulher também. Então é por isso que nós conseguimos sobreviver até hoje e que aconteceu nesse patriarcado dos primórdios. Então nós devemos entender essa dinâmica para sabermos o porquê. Porque a mulher, ela é tão fácil para ela mudar de um relacionamento para o outro e esquecer um cara muito mais rápido do que um cara consegue esquecer uma mulher. Você pode ver hoje os dias, os caras terminam o relacionamento, vai pro bar, encher a cara e começar a cantar sertanejo, bicho. Então a maneira que elas viveram no passado, nesse patriarcado, essas noivas de guerras, o que elas passaram no passado, reflete na mentalidade das mulheres de hoje, das mulheres modernas. Então você analisando isso, você consegue entender por que elas conseguem esquecer você de uma maneira fácil. Ou seja, fazer esse monkey brunch o quanto antes possível. É por esse motivo. Deixa eu explicar. Tente imaginar se você fosse uma mulher nesse passado, que nós comentamos sobre as noivas de guerra. E nesse período, o seu marido, os seus filhos morreram, ficou você e a sua filha. Então vocês foram capturados, levados para uma outra tribo, um outro local, uma outra sociedade, enfim, um outro landscape, lugar que você precisa sobreviver. E ali você precisa, ou você tem duas opções. Ou você luta contra a tribo, contra esses homens de guerra. A probabilidade de você irá morrer com certeza é alta. Ou a segunda opção é você tentar jogar o jogo, ser feliz e amar esse novo homem, essa nova tribo, para que você e sua filha possam sobreviver. Então qual é a sua opção? Tinha mulheres que de fato ela honrava o seu marido, sua família e morria junto, mas a maioria delas se entregavam para esses novos homens de guerra, para essa nova tribo, enfim, para que ela pudesse sobreviver. Quando nós vemos essa história, ou seja, todo esse contexto, nós podemos entender que a natureza fez com que as mulheres pudessem ter essa opção de escolha, e lógico, para que ela pudesse sobreviver e fortalecer a tribo, enfim, se propagar. Então é por isso que hoje nós vemos esse filtro hipergâmico, ou seja, muitas mulheres terminam um relacionamento para estar num outro relacionamento. E elas fazem de uma maneira fácil, rápido. Eu não estou dizendo que a mulher não tem coração, ela não se apaixona e não sofre por uma perda ou um término do relacionamento. Mas é camuflado. Quem sofre mais ao término de um relacionamento são os homens. Quem de fato sente essa pressão é os homens, de uma maneira ou de outra, na sua parte financeira. Às vezes ele perde os filhos, ele não consegue ver, paga pensões absurdas. Eu estava olhando um artigo agora há pouco e vi que o Dr. Dre, ele irá pagar para Nicole Young, que é a sua ex-esposa, $300 mil por mês de pensão, mensalmente. Então, lógico que ele sofre ali também. Ah, mas muitas pessoas vão falar dinheiro. Pô, então o tempo do cara, o trabalho do cara, o esforço do cara, ou seja, toda a obra que ele fez, lógico que é dinheiro que ele recebeu por isso.
não é válido? As emoções e o coração dela e a vontade dela é superior à vontade dele e o coração dele? O tempo que ele colocou ali para fazer investimento nesse dinheiro. Porém, não é só isso, lógico que ele ficou um bom tempo com essa mulher. O que eu quero dizer é que os homens sofrem também. Ou seja, você precisa ter em mente desse passado histórico, ou seja, remoto, na qual nós falamos antes da agricultura, que eram as noivas de guerra, e o porquê ela precisa se adaptar para o novo homem. Então, se você internizar isso, será muito mais fácil. Se você entender que ela não é sua, é apenas a sua vez, será muito mais fácil, menos doloroso. Isso não quer dizer que você irá ficar chateado. Porém, você precisa eliminar isso da sua vida. Você precisa colocar você como um centro, o ponto de partida. Um dia todos nós iremos, e todos nós iremos sozinho. Essa é a realidade. Por mais que você esteja uma mulher, uma esposa, uma família, filhos, essa é a realidade. Então, rapaziada, essa é a dura realidade da RP. As vendas dos seus olhos caíram, você precisa usar essa ferramenta ao seu favor. Qual é a mulher que você quer? Quem você quer que esteja no seu lado, que esteja no seu ciclo? Então você precisa fazer o filtro. Você precisa entender todo o contexto e o porquê as pessoas agem dessa maneira. Por que elas agem dessa maneira? A questão é não só falar, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela... Parece o Galvão Bueno, bicho. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. Porém, não ter uma atitude. Olha o que ela fez, olha o que eu vou fazer. Então você precisa ter esse entendimento e usar as ferramentas da RP ao seu favor. Rapaziada, já toca no sininho aí, dá um joinha, dá um like, não custa nada, é apenas segundos. E se você conhece algum homem que precisa levantar o seu game, compartilhe esse vídeo, o nosso podcast, para que nós possamos fortalecer a nossa comunidade e dar continuidade no nosso trabalho aí, tá ok, rapaziada? Então eu estou aqui para passar informações para você, para que você possa ser a sua melhor versão. Eu sei que muitas das vezes o áudio não fica bacana, tem alguns erros na gramática aí no português, já faz um tempo que eu estou fora do Brasil e muitas das vezes até algumas palavras eu erro em se expressar. Eu sei que não é legal, porém, eu não estou aqui para lavar roupa e eu não estou aqui para dar aula de português. Agora, se você acredita no meu trabalho, acredita nas informações que eu estou passando, enfim, está acrescentando algo na sua vida, compartilhe o nosso trabalho, continua conosco para que nós possamos dar continuidade nesse trabalho. Agora, retornando para o nosso tópico, isso aconteceu no mundo inteiro, em todo o contexto geral da história. Ou seja, tem algumas passagens bíblicas no Velho Testamento na qual Deus, ele fala para que eles possam conquistar a outra tribo, enfim, eliminar todo mundo, pegar todas as riquezas, as mulheres, as virgens, e eliminar todos os homens. Enfim, era a cultura, era dessa maneira, naquele momento, naquela época. E o interessante é que isso aconteceu em vários locais. No sul das Américas, no norte das Américas, na Europa. Aconteceu na Ásia. Então, isso aconteceu em vários locais do mundo, ou seja, os homens conquistando, as tribos conquistando outras tribos. E encher, multiplicar a população dessa maneira. Então, como no reino animal também, que eu falei sobre os leões, os primatas também são assim, enfim. Eles dominam as fêmeas, enfim, e eliminam o alfa que está ali e toda a sua cria, sua prole, para fazer uma nova tribo ali de primatas, enfim, leões. Isso faz parte da natureza. Então, se você trazer para essa dinâmica feminina, eu não irei dizer que é uma desvantagem isso, porém uma vantagem para elas se adaptar de uma maneira fácil e rápido para o seu novo grande amor, vamos dizer, para o seu novo homem, para que ela possa sobreviver e dar continuidade na sua vida. Porque nós estamos aqui para você nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, se a mulher não se reproduzisse naquele tempo, naquele momento, ou seja, ela não iria sobreviver. Então, ela precisava dessa reprodução. E para ter essa reprodução, ela tinha que sobreviver. E para sobreviver, ela tinha que se adaptar para o novo senhor, para o novo mestre, para o novo homem alfa, para a nova tribo. Então, ela aprendia a amar essa nova tribo, esse novo homem, e continuar a sua linhagem. Então, essa
é o aspecto da war brides, ou seja, as noivas de guerras. Esse é um dos primeiros aspectos. War brides, ou seja, as noivas de guerra, aconteceu para que elas pudessem sobreviver. Então, isso foi de suma importância. Então, é isso que você precisa entender. Agora, o segundo ponto que você precisa entender o porquê ela te deixa de lado de uma forma fácil, easy, ou seja, e muda aí para um outro amor. Porque a mulher tem esse solipsismo nela. Isso não quer dizer que ela não consegue ser uma mulher empática, ou seja, ter uma empatia. Não é isso. Porém, esse solipsismo está enraizado nela pelo motivo de sobrevivência também. Isso não quer dizer que ela não tem essa empatia e não pode ter empatia por outra pessoa. Muito pelo contrário. Elas têm uma natureza de nutrir, enfim, e ser mais sociável, estar ali com a tribo. Ser algo mais aconchegante. Porém, ela tem esse solipsismo nela. Faz com que você não consiga entender e até acredita que ela não tem coração, que é uma mulher gelada, porque como que ela pode fazer isso comigo? Como que ela pôde fazer isso comigo? Então ela precisava sobreviver. Então naquela época o cara alfa era esse cara de guerra. Então hoje em dia as mulheres elas têm esse filtro hipergâmico. Então quando nós falamos que as mulheradas elas quebram regras para alfas e colocam regras para as betas, é a mesma coisa sobre as noivas de guerra. Ou seja, quando ela vê um homem de mentalidade alfa, um cara alfa, então a probabilidade de ela sobreviver ao lado desse homem é grande. Ela quer estar com esse homem. Ou seja, no passado, o cara que era alfa dominavam todas as outras tribos, conquistava todas as mulheres, pegava todas as riquezas. Então ela tinha a provisão, a proteção paterna ali. Ele podia ser o pai dos seus filhos, enfim, estar ali presente. Então é isso que a mulher via no passado. Ou seja, quando você está em busca de ser a sua melhor versão, você tem essa provisão, proteção. Então a mulher ela vê isso em você. Automaticamente ela se sente atraída por um cara que tem uma provisão, proteção. Ou seja, um cara que está em busca de ser a sua melhor versão. É isso que você precisa entender. Lógico que os tempos de hoje mudaram. Muitas coisas estão mudando. E algumas coisas que no passado funcionou para uma atração, hoje não funciona. Porque hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho. Elas podem sobreviver, entre aspas, sozinha, pagando ali as suas contas, alimentação, por um período de tempo. Por isso que eu falei entre aspas, rapaziada. Elas acreditam que elas podem estar no mundo sem homem nenhum, que é uma falácia. Porém, hoje em dia, com o governo suportando elas e o suporte, enfim, de qualquer trabalho que ela tem essa parte da provisão em xeque. Essa é a realidade, a provisão ela tem em xeque. Muitas delas têm filhos de diferentes homens e recebem essa pensão e não investe na sua cria, no seu filho. Ela investe nelas mesmas. Ou seja, é um caixa eletrônico ali. Essa é a dura realidade. Olha o ponto que nós chegamos. Ou seja, ela tem a provisão, agora tem a proteção do Estado, de tudo, de todos. E o que sobrou? Sobrou a genética. Ou seja, as mulheres sempre irá buscar a genética, que é o alfa. Ou seja, se você está na sua melhor versão, você tem a provisão, tem a proteção, ou seja, e é esse cara de mentalidade alfa, você é um cara completo hoje em dia. Se você pender para a provisão e proteção, pende para o lado alfa, para a genética, que ela sempre vai estar ao seu lado. Isso não quer dizer que você deve esquecer todos os outros aspecto, porque muitos homens acreditam que ele tem a provisão e a proteção, ou seja, ele tem casa, carro, ele tem essa proteção, ele pode ir para qualquer lugar, tem um dinheiro bacana, e ele acredita que ele vai conseguir trancar uma mulher no relacionamento, ou deixar ela no seu lar. É por isso que acontece muitos divórcios, você vê, as minas tem tudo, velho. O cara tem um bom salário, ela vai lá, dá um pé na bunda dele, coloca um par de chifre nele. Com quem? Com bad boy, com cafa. Essa é a realidade. Então, rapaziada, você precisa levantar o seu game. Você precisa entender que elas têm muito suporte hoje em dia, que é a provisão e a proteção, como eu falei. Então, você tem que ter essa mentalidade alfa. Então, quando a mulher vê que ela pode ter melhor que você, ou seja, que ela no passado teve melhor que você, é mais fácil também para ela mudar, enfim, ter uma coisa melhor.
Então você precisa entender que esse ponto também pode ser que ela seja a viúva de um alfa e ela mude, ou seja, faz um reset ali na sua mente e viva um grande amor com essa outra pessoa. Será muito mais fácil eliminar você porque você não passava no filtro hipergâmico dela, ou seja, você não era o melhor que ela poderia ter. Então ela irá esquecer de você de uma maneira muito mais fácil. Agora, se você é um alfa, mesmo que você terminar com ela, se você tem uma mentalidade alfa, se foi você que registrou nela ali, não será fácil ela esquecer de você. Agora, por que ela esquece de mim tão fácil? Pode ser que ela seja uma viúva alfa, ou seja, você não é o melhor que ela pode ter, por isso que foi fácil ela esquecer você. Agora, para nós finalizarmos esse podcast e que possa ficar claro de talvez o porquê a sua mulher, ela decidiu, ou seja, ela terminou o relacionamento e mudou numa forma tão rápida, já tá com outro cara, fácil. Para ser simplificado, é que a hipergamia, ela não pode perder a oportunidade. Ou seja, qualquer mulher, ela não pode perder a sua oportunidade. E muitas das vezes, quando a mulher, ela termina um relacionamento, ela não terminou, ou seja, ficou chateada, terminou aqui hoje. Não, aquilo vai gerando dentro dela. É de pelo menos 6 meses ali, no mínimo, que ela já vem com esse plano, já de terminar contigo. Dessa maneira você precisa entender, rapaziada. As mulheradas, às vezes ela entra no yoga, começa a esticar, entra na academia e tal. Quando você vai ver, ela tá dando um pé na bunda do cara. E o cara nem sabe. O cara acredita que ela tá fazendo todo esse esforço para ele. Porque a hipergamia, ela não pode perder a oportunidade. Não tem como a mulher chegar, terminar com você, pegar as malas e sair fora, que nem muitos homens fazem. Não tem como que ela vai sobreviver, como que, ou seja, todo esse sistema, todo esse seu subconsciente, quem irá cuidar dela? É o sexo frágil. Essa é a realidade. Então, rapaziada, você precisa entender, colocar o pé no chão, não abaixar a guarda. Se você estiver no relacionamento, você tem que entender toda essa dinâmica. E se você não estiver no relacionamento, você precisa entender essa dinâmica também. Então, como vocês podem imaginar, é dessa maneira que acontece, porque quando ela termina, ou seja, assina o papel ali do divórcio e tal, você tem o divórcio, ou ela chega pra você e termina, ela já terminou com você há muito tempo. É no mínimo 6 meses, eu falei, pode ser que seja 8 meses, 1 ano. Ela já vem planejando isso, principalmente se esse relacionamento é um relacionamento longo. Você tá mais de 2 anos, 5, 10, 20 anos com a mulher. Ela não vai chutar tudo pelo alto. Então ela tem isso em mente, ou seja, ela precisa já deixar tudo organizado para que quando ela terminar esse relacionamento com você, ela não irá ficar desolada, sozinha. Tem muitas rapaziada que não conseguem entender. Pô, eu fiz todo esse investimento, cara. Eu acreditava num relacionamento igualitário. Eu levava as crianças pra jogar bola, tal. Eu trocava as fraldas direto, trabalhava, chegava em casa, fazia os trabalhos de casa também. E durante todo esse período, ele não estava vendo que a mulher, quando ele estava fazendo todo esse trabalho, a mulher estava ali, ó, no telefone direto, só trocando ideia com os órbitas, com os betas, mandando mensagem, porque o seu celular hoje em dia é uma caixa de salsicha, só ali, tal, fazendo hora extra com o patrão, nas viagens. Então ela já planejando, já fazendo tudo, e o cara fazendo todo o esforço para ter esse tempo com ela, para ter o amor dela, e não sabia que ela já estava pronto para fazer o monkey brunch. Então tem muitos homens que erram nessa maneira. Então esse é um dos aspectos. Agora o outro aspecto também, a mulher ela não tem tempo. Foi como nós falamos, a hipergamia ela não pode perder a oportunidade. Então a janela do seu pico de VSM é curta para a mulher. Então ela tem que agir dessa maneira, agir de uma maneira rápida e precisa. Então quando você dá uma olhada também no gráfico na qual o Rollo Tomassi ele disponibiliza, tem várias pessoas que já usou esse gráfico, enfim, usa esse gráfico à torta e à direita aí. Eu irei fazer um vídeo sobre esse gráfico. Então no VSM, quando você vê ali, o pico tá entre 23 anos. Porém, a mulher ela tem um período ali, uma janela de 10 anos, vamos dizer, entre os seus 18 ao 28 anos, ela está no seu pico do seu VSM. Então ela tem 10 anos para fazer com que o seu filtro hipergâmico funcione, e ela tem esse cara de alto valor, ou seja, tem a proteção, a provisão, tem tudo. Então é isso que ela quer. Então o seu melhor mundo está ali entre 10 anos. Passou desses 10 anos, é difícil para que ela possa concretizar, enfim, e ter sucesso no seu filtro hipergâmico.
Porque se nós colocarmos uma média, a mulher ela vive mais que os homens. Se o homem vive até 80 anos, a mulher vai ver 85. Isso é uma média. Ou 90, e o homem 85, enfim. Imagine, apenas todo esse tempo, todo esse período, ela tem 10 anos de pico. Ou seja, de escolha que ela pode ter. Nós sabemos que para nós, o VSM, se você investir nas suas finanças, no seu cabedal de saber, ou seja, no seu estilo, na sua estética, levantar o seu game, você com 50 anos você vai estar um cara top. Se você tem tudo isso, você é o cara top, tá? 50 anos de idade, 40 anos de idade, não importa. Se você está ouvindo essa mensagem com 20 anos de idade, você é um cara privilegiado. Você precisa apenas fazer o trabalho, não ser um cara alfa de internet, ou seja, só mandando mensagem ali falando que você é o alfa, tal, birimbem, birimbom, eu sou o cara, tal, miguitim, não sei o que. Então se você for esse cara alfa de internet, você irá perder. Agora, se você investir em você, na qual eu falei, levantando peso, levantando grana e levantando seu game, você será um cara de sucesso, não importa a sua idade. Porque existe a nossa parede também. Eu irei falar isso sobre a parede do homem. Agora, a parede da mulher, ela é nítida, fácil e rápido. Apenas elas não conseguem enxergar essa parede. Então, por que ela precisa mudar fácil? Ou seja, esquecer você e começar um novo amor como se nada estivesse acontecido. Ou seja, como você não existiu na vida dela. O porquê? É simples. A hipergamia não pode esperar. Ou seja, no seu VSM ela tem apenas 10 anos e tem que aproveitar o máximo possível e conseguir trancar esse alfa. Então é por isso que ela precisa mudar de uma maneira rápida. Então, rapaziada, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua mente, enfim, você tenha coletado informação. Se esse vídeo foi válido para você, deixa um joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com um cara que precisa ouvir esse podcast e fazer parte da nossa comunidade. Rapaziada, lembre-se, levanta peso, levanta grana e levanta o seu game. Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, até mais, fica na paz.